E Memphis Depay vai cobrar mais 103 milhões de reais do Corinthians, além dos 77 milhões referentes às dívidas por não pagamento de bônus nos 2 primeiros anos de contrato. Quero te ajudar a entender essa história. O atacante holandês entende que o Corinthians deve 20 milhões de dólares ou 103 milhões de reais, que equivalem a tudo que ele receberia no novo contrato que não foi assinado. O Memphis vai alegar na justiça que tudo foi acertado entre as partes e que, apesar de não ter a assinatura do contrato do presidente Osmar Stabile, o contrato deve ser respeitado, garantindo a ele esses 103 milhões de reais. O Memphis pretende usar, na sua defesa na justiça, trocas de e-mails e documentos. Ele também vai alegar que a viagem dele ao Brasil para a realização de exames médicos era mais um indício de que havia acordo. Antes de gravar esse vídeo, ouvi o outro lado e posso assegurar que, pelo presidente Osmar Stabile, o Memphis nem teria vindo ao Brasil. O presidente do Timão orientou o Marcelo Paz a não permitir que o Memphis viesse ao Brasil para a realização de exames médicos. Mas o Memphis tomou a decisão de vir e, em meio às discussões para renovação ou não, ele realizou uma bateria de exames na quarta e quinta-feira da semana passada. No fim das contas, o Corinthians desistiu da contratação do atleta, vai certamente perder aquela ação na FIFA de 77 milhões de reais, essa é líquida e certa, até porque o Corinthians não fez o pagamento de algo na casa dos 42 milhões de reais, com multa, juros e correção monetária. Esse valor vai chegar em pelo menos 77 milhões de reais. Já esses outros 103 milhões de reais que o Memphis pede, tenho dificuldade de entender que ele vai conseguir. De qualquer forma, gostaria de saber a sua opinião, torcedor do Corinthians. O que você pensa de o Memphis Depay exigindo na justiça 180 milhões de reais do Timão? Contrasta, pelo menos na minha opinião, com alguém que se mostra super identificado com o Corinthians e que, na teoria, fez tanta força para ficar. Flamengo e Palmeiras estão mesmo interessados em Memphis Depay, especulação gigante. Desde que na manhã dessa quarta-feira o GE publicou que o atacante holandês é alvo de 4 clubes brasileiros. Minha missão ao longo da quarta tem sido conversar com dirigentes de times do Brasil para entender se esses são clubes com os quais Memphis Depay conversa. O Memphis topa continuar no Brasil, especialmente depois de ser dispensado pelo Corinthians. Sobre Flamengo e Palmeiras eu falo já. Antes contar que pela manhã já havia descartado Cruzeiro e Atlético. Conversei com representantes dos 2 clubes mineiros. O Cruzeiro alega que acaba de fazer 3 contratações para o ataque. O Atlético assegura que não tem capacidade financeira para investir em Memphis Depay. O Memphis receberia no Corinthians cerca de 3 milhões de reais, 2 milhões e 300 mil líquidos, livres de impostos. Com toda a tributação, essa taxa iria para algo na casa dos 3 milhões de reais, algo fora da realidade atleticana. Só para completar, em relação a Flamengo e Palmeiras, ouvi de um dirigente do Flamengo que não há negociação com Memphis e nem haverá. Jogador de 32 anos de idade, caro e com histórico grande de lesões. Nesse momento, o Flamengo vai dar prioridade a jogadores mais jovens que possam garantir esportivamente ganhos e depois ganhos financeiros com transferências. Casos de Almada e de Luiz Henrique exemplificam bem o que o Flamengo pensa em relação a contratações. No Palmeiras, a informação foi tratada como uma grande piada. Ninguém no Palmeiras cogitou contratação de um arquirrival com todos esses problemas dele. Um custo alto, uma série de lesões e alguém super identificado com o Palmeiras. A resposta que eu ouvi de um dirigente do Palmeiras na minha pergunta foi de onde tiraram essa ideia. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos, continuo conversando com clubes brasileiros para entender onde é que o Memphis pode parar. Só para completar, antes de encerrar por aqui, lembrar que você precisa deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. Vamos falar muito, né, do Esporte Clube Corinthians Paulista. Assuntos não faltam, né? Ainda mais com essa questão envolvendo Memphis Depay e Corinthians ainda. Nós vamos ter que repercutir um pouco isso. Vamos falar primeiro da escalação do Corinthians, né? O Caio César, ele treinou no CT, né, do News Old Boys e será titular, né, do Corinthians, claro, no time, né, de Fernando Diniz, que enfrenta o Rosário nesta quinta-feira, às 21h30, né, pela Copa Libertadores da América, tá certo? No estádio, né, gigante de Arruito, né, depois você sabe que o meu espanhol é maravilhoso, né? Enfim, a assessoria de imprensa liberou a imprensa para acompanhar o treino, todos os 24 relacionados estiveram, né, no gramado, e a grande dúvida era o Caio César, né, e ele estava lá de chuteiras,
demonstrou estar recuperado, né, de dores que ele tinha no joelho, e vai para o jogo, tá? Então, o provável Corinthians para enfrentar o Rosário Central é Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli e Alan, né, por dentro, vamos na linha de 4, né, Ranielli e Alan por dentro, Caio César aberto de um lado, Bidon do outro, Garro, né, livre ali na frente, junto com o Pedro Raul. É claro que com a bola é um outro time, né? O Bidon vem para dentro, enfim. Caio César vai para o fundo, Mateuzinho também fecha linha de 3 ou fecha para o meio, tudo aquilo que a gente sempre explica para vocês, tá? Então, o provável Corinthians para enfrentar o Rosário num jogo, né, que tem uma responsabilidade grande para os jogadores do Corinthians, já que o Memphis, né, não vai jogar, né, tem um peso maior. Os desfalques, o André, lesão de grau 2, né, o Yuri Alberto, tudo na coxa, né, lesão posterior de grau 1, enfim, o Vitinho, né, recuperação aí de cirurgia, o Zacaria também, Kaique, todos esses, né, de fora, claro, do confronto entre Corinthians e Rosário. Deixa o like aqui, ó, comente aqui embaixo, vamos seguir falando do Corinthians. E os jogadores do Corinthians, hein, como é que receberam aí essa questão do Memphis, tá? O Garro deu entrevista, falou que é uma situação que os jogadores não podem controlar, tá? Não tem muito o que falar, né, sobre isso. E, enfim, cara, o que eu apurei lá dentro do Corinthians, né, é que o clima tá super bom lá, entendeu? Eu não sei onde eu li, em algum lugar, não sei se foi no GE, né, que criou um mal-estar no CT, enfim, no CT, eu não sei, só se alguém que ficou no CT. Mas dos jogadores do elenco, né, conversando com pessoas, né, conversei com atletas, conversei com empresários de jogadores, conversei com pessoas da diretoria, enfim, de toda a cúpula ali, né, profissionais do clube, vou ficar dando muita dica também, mas falaram que o clima tá super bem, tá? Um clima leve, tranquilo, lá no hotel e na concentração em Rosário. Então não há nenhuma dificuldade, tá? Não há nenhuma dificuldade em relação à saída do Memphis Depay, tá? Não tem ninguém comemorando também, não tem ninguém soltando fogos, mas também não tem ninguém chorando, abalado, pelo contrário, o clima tá super bom. Então, em relação aos jogadores, acho que o Garro também demonstrou isso na entrevista, né? Tá tudo certo, faz parte, vamos embora, segue o jogo, não podemos controlar e temos que focar e defender o Corinthians, tá? Então, a informação que eu posso garantir para vocês é que não existe, né, nenhum mal-estar, nenhum problema, enfim, né? Aliás, tinha até jogadores que eu já citei, né, que não curtiam muito a ideia, o time com salários atrasados e o Corinthians investindo caro para renovar com o Memphis, com um monte de cláusula que tinha. Então tem até jogador realmente que, enfim, né, não estava muito afim da renovação do Memphis. Mas é claro que ninguém se expressou depois, tá tudo certo, segue o jogo, né? Tem umas picuinhas de o cara não tem que escolher o médico dele, aquela coisa toda. Tudo isso incomodava os atletas também, tá? Então eu só quero dizer para vocês o seguinte: ninguém comemorou a saída do Memphis, mas esse papo aí que tá o pessoal chorando por ele lá dentro, pode esquecer que isso daí não é verdade, tá? A informação na temperatura certa. E lembre-se, hein? Quem falou para vocês que nunca esteve assinado e fechado, tá aqui para dizer sempre a verdade na temperatura certa, tá certo? Então, ó, comenta aqui embaixo e deixa o like. Olha só, vamos, né, seguir falando do Coringão e agora falar de Memphis, né? Vamos direto, né? Vou tocar direto em todos os assuntos. Primeiro, informação do GE é que o Memphis decide ir à justiça contra o Corinthians e pode cobrar 180 milhões, né? A dívida do Corinthians com o Memphis pode ser muito maior que o 77. De acordo com a apuração, o staff quer cobrar na justiça 20 milhões de dólares, 103 milhões. Trata-se do valor integral do contrato que foi acordado, mas não assinado pelo presidente Osmar Stabile, tá? O Corinthians não assinou, eu trouxe isso com exclusividade para vocês no almoço com a Fiel hoje, tá? Essa questão dele poder, né, entrar na justiça para cobrar todo o novo contrato, porque o Corinthians desistiu, né, usando aí, né, alguns artigos da lei, o Corinthians, né, alega que é uma possibilidade, mas uma probabilidade muito pequena, porque o Corinthians já foi investigar isso, os jogadores que fizeram isso, além de se queimarem no mercado, né, do futebol,
que não é uma atitude muito comum, acabaram não vencendo na justiça. E também o Corinthians se baseia no fato de o Memphis querer os dois contratos. Espera aí, ou vai querer um, vai sair do clube e vai sair cobrando todos os contratos possíveis, né? Enfim, não estou dizendo que ele não tem direito, né? Da dívida ele tem direito, com certeza, é o que o Corinthians alega. Agora, ele quer o contrato da dívida, ele quer o primeiro contrato, ele quer o segundo contrato, enfim. O Corinthians entende que essa probabilidade ela é muito pequena e que o Corinthians também não recebeu nenhum, né, comunicado em relação ao staff do Memphis que eles vão fazer isso, né? O Corinthians viu pela mídia, tá? Então, segundo o GE, o staff do Memphis pensa em fazer isso. O Corinthians alega que não recebeu o contato do staff do Memphis e hoje o Corinthians também, né, estuda aí essas questões jurídicas. O Corinthians alega que esse contrato não foi assinado, né, que já o Corinthians parece que leu, né, eu conversando com pessoas dentro do Corinthians, parece que leram por aí que o contrato tinha sido assinado e registrado na CBF. Então tem muito fake news, tomem cuidado, tá? Porque era impossível para esse contrato ser registrado na CBF, o Corinthians tinha que ter assinado, o Corinthians tinha que ter subido isso, e isso não aconteceu, tá, gente? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre informo vocês, às vezes até uma informação que a pessoa não gosta, mas o importante é a informação ser verdadeira, tá? Então não existe, né, a possibilidade aí desse contrato ter sido registrado, porque não foi assinado, tá? Principalmente pelo Corinthians, tá? O Corinthians alega que nem o Memphis assinou, e que o Corinthians estava negociando, mandava minuta para cá, minuta para lá, né? Foi assim com a Nike, e enfim, e agora também, né, com o Memphis, tá? Então essa é a questão hoje envolvendo o contrato. Outra coisa, eu ouvi dizer de uma fonte, né, que eu perguntei se existe alguma chance ainda desse caso ter um reviravolta, né? E a posição do Corinthians é a seguinte: o Corinthians mantém a posição de que só não renovou com o Memphis por questões financeiras e que os patrocinadores que iriam ajudar a pagar o salário pularam fora, porque nós estamos falando de um salário nós estamos falando de um salário de 2,5 milhões mais os 15 milhões de marketing, que diluídos, né, o Corinthians não conseguiria pagar. Então o Corinthians, ele alega, né, que o problema é financeiro. Se o Memphis procurar o Corinthians para tomar um café e quiser baixar a pedida, o Corinthians não ia se opor em reabrir negociações de maneira alguma, tá? Então, existe uma esperança para o torcedor corintiano que quer Memphis Depay ainda no Corinthians, se ele reduzir a pedida dele, procurar o Corinthians, né, reduzindo a pedida a ponto de que o Corinthians possa pagar, o Corinthians não se opõe a negociar com o Memphis. Isso eu ouvi hoje dentro do Corinthians, tá bom? É claro que o Corinthians não coloca o assunto como encerrado, não vai atrás do jogador, mas não existe, né, uma guerra entre Corinthians e Memphis, apesar que vai existir na justiça pelo jeito, né? Enfim, mas se o jogador baixar a pedida, né, o Corinthians não se opõe a reabrir negociações, tá bom? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.